Fala, turma! Cheguei! Olha eu aqui de máscara. Não, você não está correndo perigo. É só o professor César Ricardo chegando para falar sobre insalubridade e periculosidade. Bom, eu estou em casa, posso tirar a minha máscara. Agora até linda do Flamengo, viram, né? Agora, se você vai para a rua, vai de máscara, tá? Passa álcool gel, continue se cuidando, tá? Porque principalmente quando não quero pegar coronavírus, porque você está passeando por aí, certo? Mas se cuidem, gente, para quando isso tudo passar, a gente poder voltar para a sala de aula, para a gente viver o mais normal possível, tá? O pessoal está chamando por aí de o novo normal, certo? Então, continuem se cuidando, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam. De repente, eu vou pegar e não vou ter nada, mas vai transmitir para alguém da sua família. E aí pode ter um problema grande, então se cuidem, certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre adicional periculosidade e insalubridade, certo? Então, coloquei aqui, ó, insalubridade e periculosidade. Estou aqui igual o TikTok, né? Periculosidade, insalubridade, água estraga. Então, insalubridade e aqui do lado direito a periculosidade. Bem, qual a diferença entre os dois? Tá? A insalubridade é sempre quando a função, a profissão vai colocar em risco a saúde do funcionário, certo? Então, exemplo, alguém trabalha em um ambiente em que tem um som muito alto. Ele provavelmente vai receber insalubridade. Por quê? Porque essa insalubridade, por conta desse som alto, ele pode ter problemas de audição. Então, o som alto pode estar colocando em risco a saúde dele. Ele pode desenvolver uma doença por conta do som alto. Já a periculosidade, não. A periculosidade é aquela profissão em que vai colocar em risco a vida do funcionário. Então, exemplo, o segurança de um determinado local. Beleza. Se ele for segurança para o resto da vida, provavelmente ele não vai desenvolver nenhuma doença, tá? Mas ele pode morrer a qualquer momento. Então ele tem direito, sem dúvida nenhuma, à periculosidade, certo? Então, a insalubridade é quando coloca em risco a saúde, quando você pode desenvolver doenças. Quem trabalha em ambiente que tem muito mofo pode desenvolver doenças respiratórias. Quem trabalha muito utilizando a visão pode desenvolver doença nos olhos, certo? Desenvolver até uma cegueira e assim por diante. Então, quem trabalha em ambientes, em funções que colocam em risco a sua saúde, que você possa ter problemas de saúde no futuro da sua vida, você vai receber insalubridade. Quem trabalha colocando em risco a sua vida, tá? Vai receber a periculosidade. Bom, quem determina isso? É o funcionário? É a empresa? Não, são os órgãos de fiscalização. Na verdade, existem até, que a gente vou colocar aqui como tabela para vocês, tá? Mas existem funções que já estão pré-determinadas. Então, por exemplo, há um tempo atrás, estava se julgando se o motoboy teria direito à periculosidade. E aí passou até a ter direito à periculosidade. Que um motoboy de uma determinada empresa coloca, de certa maneira, a vida dele em risco, tá? Por assalto, por acidente, trabalhando. Então ele passou a ter direito, num dos julgamentos, à periculosidade, certo? Então existem profissões que já são meio que pré-determinadas pela insalubridade ou para a periculosidade, ok? Não é a empresa que determina isso, não é o funcionário que determina isso. O que pode ser feito é a empresa ou até o funcionário solicitar uma fiscalização. Por que isso é importante, tá? Principalmente na parte da insalubridade. Porque a lei diz que se a empresa conseguir acabar com a insalubridade ou diminuir ela, certo? Essa empresa consegue deixar de pagar. Exemplo mais claro para vocês. A insalubridade ela é classificada sempre em 3 graus, tá? Grau mínimo, grau médio, grau máximo,
que também é chamado de grau alto. Então a gente tem grau mínimo, grau médio e grau alto, certo? Esses 3 graus aí. Bem, levando em conta que a gente tenha esses 3, mínimo, médio e alto, o que acontece, tá? Tem valores de cálculo diferentes. Para o grau mínimo, 10%. Para o grau médio, 20%. E para o grau alto, 40%. Ok? Esse cálculo vai ser feito sempre em cima do salário mínimo. Já já a gente vai ver o cálculo. O que é importante para a gente nesse momento é entender que, vamos imaginar que o funcionário trabalha em um ambiente que tem um som alto. Bom, a fiscalização foi lá e falou, olha, tem um som muito alto, ele vai receber insalubridade de grau alto, porque ele tem um risco grande de ficar surdo aí. Aí, fala assim para a empresa, olha, você tem que dar para ele o protetor, né, de ouvido e tudo mais, para que diminua esse som, faça alguma coisa que diminua esse som. Aí a empresa faz uma obra, constrói uma parede que diminui o som, dá o protetor, o som que era ensurdecedor diminui um pouco aonde o rapaz está trabalhando. O que acontece? A empresa chama a fiscalização vem. Aí fala assim, ó, realmente, o som diminuiu. Então o risco dele ficar surdo também diminuiu. O risco dele ter problemas auditivos também diminuiu. Se o risco dele ter algum problema auditivo diminuiu, então o grau de insalubridade também diminuiu. Então se a empresa pagava 40% porque era grau alto, agora vai passar a pagar 20% porque passou a ser grau médio, ou 10% porque passou a ser grau mínimo, ok? Por isso a importância dos EPIs, que a gente deve conversar em algum outro momento, que são os equipamentos de proteção individual. Por quê? Com esses equipamentos, muitas vezes a empresa consegue diminuir a insalubridade, ou com alguma obra, ou alguma reforma. Porque quando a gente fala de um funcionário, você pode falar assim, caiu de 40% para 20%, não tem tanta diferença. Em um funcionário, talvez não. Agora imagine a quantidade de funcionários que a empresa tenha, tá, e tem para 40% para todo mundo. Se ela consegue diminuir, ela pode pagar 20%, ela pode pagar 10% se ela conseguir ir para o grau mínimo, ou até se ela conseguir alguma maneira de acabar com essa insalubridade, ela consegue não pagar nada, certo? Se a fiscalização for lá e falar assim, ó, a insalubridade acabou, a empresa acaba sem precisar pagar mais adicional nenhum. Então é fundamental para quem estiver na gestão da empresa buscar sempre maneiras de diminuir a insalubridade e a periculosidade, certo? A periculosidade é mais difícil de você conseguir diminuir ou acabar com ela. E como ela está falando de risco à vida, muitas vezes esse risco à vida vem de situações de fora. O exemplo que a gente dá do segurança, tá? Como é que eu vou tirar o risco do segurança morrer em trabalho? Não depende de mim. A sociedade é violenta, alguém pode chegar lá e querer assaltar. Então é mais difícil de eu conseguir diminuir o grau o adicional de periculosidade. Já o de insalubridade, com algumas ações de dentro da empresa, eu consigo diminuir com algumas reformas, com algumas obras, certo? Então, para passar, periculosidade, risco à vida. Coloca em risco a vida do funcionário. Insalubridade, coloca em risco a saúde do funcionário, tá? Periculosidade, sempre 30%. Insalubridade, grau mínimo 10%, grau médio 20%, grau alto 40%, certo? Se a empresa conseguir acabar com a insalubridade, ela não precisa mais pagar. Se ela não conseguir, ela tem que continuar pagando, mas é importante sempre ela tentar ir diminuindo, porque de 40% pode cair para grau médio e pagar 20%. Então é importante que a empresa esteja sempre atenta, tá, a normas, a procedimentos para que diminua essa insalubridade, ok? Bom, vamos para os cálculos agora para a gente ver como é que a gente vai calcular insalubridade e periculosidade. Vem comigo! Então agora que a gente já viu a diferença entre insalubridade e periculosidade, vamos para os exemplos do cálculo. Nesse primeiro momento, sobre o cálculo de insalubridade,
certo? O que é o cálculo de insalubridade? É o cálculo que você vai fazer para ver o quanto o seu funcionário vai receber se ele tiver direito ao adicional de insalubridade. Coloquei um exemplo para a gente conversar em cima dele aqui. Marcos trabalha em uma empresa que foi classificada com um grau de insalubridade alto. Aí sublinhei essa parte do alto. Por quê? A insalubridade ela vai ser classificada sempre por graus, tá? Então ela pode ser grau mínimo, e aí tem uma taxa de 10%, um adicional de 10%. Grau médio, um adicional de 20%. Ou grau máximo, que é também conhecido como grau alto, e vai gerar um adicional de 40%, certo? Então, quem determina isso não é a própria empresa, são os órgãos fiscalizadores, tá? Então, os órgãos que fiscalizam a empresa é que vão determinar se o funcionário tem direito à insalubridade de grau mínimo, grau médio ou grau alto, ou simplesmente não tem direito, tá? E aí vai depender, às vezes na mesma empresa vai ter um funcionário que ganha insalubridade de grau mínimo e outro que ganha em grau alto, porque trabalha em funções diferentes, em locais diferentes da empresa. Então, são os órgãos fiscalizadores que vão passar isso para a empresa, certo? Nesse caso aqui, o nosso colega Marcos, ele trabalha com insalubridade de grau alto. Então, ele vai ter direito a receber 40% de adicional de insalubridade. A gente vai ver já 40% de quê, tá? Bom, classificamos ele aqui como grau alto, 40%. Sabendo que ele recebe R$ 1.998, quanto ele receberá no fim do mês? Aí vem um detalhe importante. Eu coloquei o salário dele aqui pra gente, ó, R$ 1.998. Mas o adicional de insalubridade, ele é sempre calculado com base no salário mínimo, que eu também coloquei e destaquei bem aqui para vocês, ó. O salário mínimo esse ano está no valor de R$ 1.045, certo? Mas aí você vai ter que sempre ter informação. No ano que vem provavelmente vai ter reajuste do salário mínimo. Então no ano que vem o cálculo da insalubridade vai ser em cima do valor reajustado, tá? A insalubridade é sempre calculada em cima do salário mínimo. Não importa se o funcionário ganha 1.000, 2.000, 5.000. O cálculo é feito em cima do salário mínimo. Então, nesse caso aqui, pela função do Marcos, ele recebe insalubridade de grau alto, que é 40%, tá? 40% do salário mínimo, certo? Então, o nosso cálculo vai vir 40% de 1.045. Por que de 1.045? Porque 1.045 é o salário mínimo. Então, a informação importante para vocês é que vocês saibam sempre quanto está o salário mínimo. Tá? Isso é fundamental na nossa profissão. Então, eu tenho 40% de 1.045, que é o salário mínimo nesse momento. Tá? 40% de 1.045 dá R$ 418. Então, o Marcos vai ter direito, por ser insalubridade de grau alto, a receber R$ 418 de adicional de insalubridade. Por quê? 40% de 1.045 é 418. Beleza. R$ 418 de adicional de insalubridade. Mas aí vem a questão, tá? Fiquem atentos a esse tipo de questão, quem vai fazer concurso às vezes e tal. Tem aí uma pegadinha, um complemento da questão, que é quanto ele receberá no fim do mês, certo? Você achou o valor do adicional, só que quando chegar ao final do mês, ele não vai receber só o adicional, ele vai receber também o salário dele. Na verdade, ele recebe ali, se ele tiver feito hora extra, se ele tiver feito hora extra, ele vai ter direito a DSR, que é o descanso semanal remunerado. Ele às vezes vai ter direito ao adicional noturno, tem o vale transporte, tem várias questões do que ele vai receber no final do mês, certo? Mas, nesse nosso caso, como o nosso exemplo é focado no adicional de insalubridade, eu coloquei como ele recebendo só salário e adicional de insalubridade. Então ele vai receber o salário dele, 1.998, tá? Vou puxar para cá, ó,
a gente entender que isso aqui é o salário dele, mais 418, que é o adicional de insalubridade. Então, Marcos vai receberá R$ 2.416, que é o salário mais o adicional. Bom, recapitulando, tá? Insalubridade pode ser grau mínimo, grau médio, grau alto. Quem determina isso? Os órgãos fiscalizadores, tá? Tem até já predisposto algumas funções que já se encaixam, se é grau alto, grau médio ou grau mínimo, certo? Quando a empresa determina que vai ter aquela função, ela já sabe onde aquela função vai se encaixar no grau de insalubridade, porque já está pré-determinado que os funcionários daquela área recebam grau alto, que os funcionários de outra área recebam grau médio, que os funcionários da outra área vão receber grau mínimo. Então, quando a empresa abre, quando ela se registra, quando ela registra seus funcionários, ela já está ali pré-determinado o grau de insalubridade que ela vai pagar, ok? Grau mínimo, grau médio ou grau alto. Salário, a base do cálculo da insalubridade é sempre o salário mínimo. Então, você vai calcular a porcentagem do direito que o funcionário vai ter sobre o salário mínimo. Nesse caso, 40% de 1.045, porque é grau alto, porque nesse momento o salário mínimo é R$ 1.045. Deu 418. Vai continuar a questão que quer saber quanto vai receber no fim do mês. No fim do mês ele vai receber o salário dele, mais o adicional de insalubridade. Bom, agora vem comigo aí para a gente ir para o adicional de periculosidade. Bem, agora vamos ver o cálculo da periculosidade. Vamos juntos para ler a questão. Eu disse para vocês aqui agora que é o nosso colega Júlio, tá? Ele recebe R$ 2.000 e tem direito à periculosidade. E eu quero saber, tá? A questão quer saber bem simples, de quanto será o seu adicional. Então o Júlio tem ali, trabalhando, recebendo R$ 2.000 por mês, ele tem direito à periculosidade. E a gente quer saber quanto ele vai receber de periculosidade, certo? Bem, aí vem a primeira diferença no cálculo da insalubridade e da periculosidade, tá? A insalubridade, nós vimos que ela tem os graus, grau mínimo, grau médio e grau alto. Então, o cálculo da insalubridade vai ter que ser feito de acordo com o grau que a função exigir, ok? A periculosidade, não. A periculosidade, ela vai ser sempre uma base de 30%. Então, não importa se tem mais risco à vida, se você acha que o risco à vida é menor na outra função, não importa, tá? A periculosidade, tem periculosidade, é sempre 30%. Essa é a primeira diferença do cálculo. Insalubridade, de acordo com o grau. Periculosidade, sempre 30%. A outra diferença do cálculo é que a insalubridade, nós vimos que ela é baseada no salário mínimo. Já a periculosidade, não. A periculosidade vai ser sempre baseada, o cálculo vai ser sempre em cima do salário base, o salário que o nosso funcionário recebe. Então, a insalubridade a gente vai fazer grau mínimo, médio, alto em cima do salário mínimo. Na periculosidade, não. Sempre 30% do salário base, salário que o funcionário recebe, ok? Então aqui, ó, coloquei destacado para vocês que é em cima do salário base, sempre 30%. Nesse caso, o Júlio recebe um salário de R$ 2.000. Então, para a gente achar o adicional, vai ser 30% de 2.000. 30% de 2.000 deu 600. Então, o nosso colega Júlio vai receber um adicional de periculosidade, tá, de R$ 600. Ok? O cálculo é bem simples, tá? A insalubridade é um pouquinho mais complicada porque a gente precisa ficar de olho no grau, a gente precisa lembrar que é em cima do salário mínimo. A periculosidade não, é sempre 30% do salário base, certo? Então, nesse caso, 30% de 2.000, por quê?
periculosidade 30%. 2.000 salário base. Então, 30% de 2.000 deu R$600. Ele vai receber só de adicional R$600. Se eu tivesse perguntado para você quanto ele vai receber no total, quanto ele vai receber no final do mês, daria aí 2.000, que é o salário dele já, mais R$600, que é o adicional que ele tem direito a receber. Certo? Bem, o que a gente precisa, um outro detalhe que a gente precisa ficar atento agora que já aprendemos a calcular a insalubridade e a periculosidade. Tá? O funcionário precisa sempre escolher. Tá? A jurisprudência, o que é a jurisprudência? Julgamentos anteriores mostram que a justiça entende que o funcionário não pode receber os dois adicionais. Então, se você vai trabalhar numa função, se o seu funcionário trabalha em uma função que ele tenha direito, pelo entendimento da fiscalização dos órgãos legais, ele tenha direito à insalubridade e à periculosidade, então, o nosso funcionário trabalha aqui numa função e a fiscalização disse que ele pode receber insalubridade e periculosidade, porque corre risco à saúde e corre risco à vida do funcionário, certo? Bom, legal, ele vai receber os dois? Não, tá? Pela jurisprudência, pelo entendimento da justiça até o momento, o funcionário vai precisar escolher receber a insalubridade ou a periculosidade. Ele só vai ter direito a receber um dos dois adicionais. Esse é o entendimento da justiça até o momento. Ok, pessoal? Então, abraço, se cuidem, até a próxima. Saudade de vocês, hein? Tchau, tchau!